A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é missionária Aline Santana, neste canal abençoado, Minha Família no Altar do Senhor. E no vídeo de hoje vamos compartilhar uma palavra maravilhosa ao teu coração. O amor. As 4 fases do amor na educação. Deus, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Estarei acompanhando aqui com esta Bíblia no computador, né? Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim: Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha que palavra maravilhosa, o nosso irmão Salomão, ele está nos orientando, ele está falando conosco aqui, dizendo, olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará do caminho o qual ele foi ensinado. Você tem ensinado ao seu filho o caminho de Deus? Você tem ensinado ao seu filho o caminho da verdade, a palavra de Deus? O que é que realmente você tem ensinado? Tem introduzido no coração do seu filho? O que é que você tem ensinado ao seu filho? Por quê? Porque o que você ensina para ele, isso vai ficar no coração dele. Aí você pode falar, missionário, eu conheço tantas crianças, tantas pessoas que foram criadas no Evangelho, mas que hoje estão desviadas. Ei, a palavra foi introduzida no coração dela. E na hora certa, esta palavra há de florescer, se o tal der lugar. Amém? E o nosso irmão Salomão está falando, olha, ensina, instrui a criança no caminho que deve andar. Pois quando ele crescer, não vai se desviar dele. E a palavra está sendo muito clara, e eu quero que você, por favor, abra também sua Bíblia no livro de Provérbios ainda, capítulo 13, verso 24, que diz assim: O que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama a seu tempo o disciplina ou o corrige. Ou seja, amar não é só beijar e abraçar, não é só presentear, não é só dar aquilo que o filho quer ou que o filho pede, não, de forma alguma. Quem disse que isso é o verdadeiro amor? Não é. Então, sabendo disso, nós vamos estar vendo as 4 fases do amor na educação. Por quê? Porque este amor que dá, este amor que presenteia, este amor que abraça, este amor que cheira, que dá beijo, que olha para o filho e fala assim, oh, meu Deus, que coisa linda da mamãe e do papai. Este amor chama-se o amor dadivoso. Um amor o qual todo pai, toda mãe oferece a seu filho sem lhe pedir nada em troca. O filho não precisa fazer nada para que o pai e a mãe o amem, certo? Esta é a primeira fase do amor. O amor dadivoso. É aquele amor oferecido simplesmente pelo fato do filho existir. Simplesmente porque este filho veio ao mundo ou ainda está no ventre, a mãe e o pai já amam essa criança, já acaricia a barriga, já fala com dengo com essa criança. É o amor dadivoso. E a Bíblia nos fala acerca deste amor dadivoso da parte de Deus para conosco. No livro de João, do capítulo 3, do verso 16, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que doou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, só pelo fato do homem existir, o Senhor já lhe oferece amor.
O Senhor já lhe oferece amor. E da mesma forma é comigo, é com você, pai, é com você, mãe. Só pelo fato do seu filho, do meu filho existir, nós já o amamos com um amor extraordinário. Extraordinário. Vai falar para uma mãe que o filho dela é feio? Fala. Não tem essa mãe que gosta, não tem essa mãe que fique satisfeita. Por quê? Porque ela ama este filho incondicionalmente. Ela tem por esse filho um amor dadivoso. Que independente do que ele seja, ou de como ele seja, ele será amado por esta mãe, será amado por este pai. Então este é o amor dadivoso. Amém? O amor de quem ama e simplesmente ama. Ama. Este amor que Deus nos oferece todos os dias da nossa vida. Então, a segunda fase do amor é o amor que ensina. E o que acontece? O amor, ele só vai ser completo se ele seguir estes passos. Se ele seguir essa trajetória. Porque não podemos só amar os nossos filhos e demonstrar este amor só com beijos, com abraços, com presentes. Em outra oportunidade já falei acerca dos pais que trabalham, que hoje é em massa, e que não tem muito tempo com os seus filhos, e em virtude disso tenta suprir a sua ausência com presentes e presentes e presentes. E o que acontece? Não é isso só que o seu filho precisa. Na íntegra, os filhos nem precisam de presente. O que os filhos mais precisam é da nossa presença na vida deles. É do nosso amor dadivoso, mas também do nosso amor que ensina. O amor dadivoso oferece dádivas, oferece presentes, abraça, beija, como eu já falei aqui. Mas o amor, ele precisa passar para uma fase mais madura, a fase do ensino. Tem que ensinar. E ensinar o quê? Tudo que essa criança precisa aprender. Para que seja ela ou ele um excelente cidadão ou cidadã, eles precisam aprender boas maneiras. Eles precisam aprender como se comportar. Precisam aprender como falar, como entrar em um lugar, como sair, começando pelas boas maneiras, coisas básicas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com licença, obrigada, por favor. Ensinos básicos. Respeitar um adulto, saber a diferença de falar com um adulto e falar com alguém da sua idade. Saber a forma respeitosa de lidar e tratar com as pessoas. De falar com os seus pais. E isso que ensina a escola? Não, de forma alguma. Esta é uma educação doméstica. A criança, ela não vai para a escola para ser educada. A criança já tem que ter essa educação de berço. A educação que a escola deve fornecer é uma educação para a vida no sentido de trabalho, de conhecimento. Mas a educação doméstica, a educação familiar, ela é primordial. E essa educação é oferecida dentro de casa. Nós já ouvimos muitas vezes alguém usar esse jargão, né? Esse adágio popular. Educação vem de berço, ou seja, ela vem de casa, ela começa em casa. Os princípios básicos e elementares para uma educação, ela vem de casa. Ela vem de casa. É mamãe, é papai que educa, que ensina esta criança. E é necessário sermos ademoestados, ensinados. Por exemplo, ensinamos a criança que não pode se passar entre pessoas sem pedir com licença, sem lhe saudar, um bom dia, uma boa tarde. E aí o que acontece? Ensinamos.
Mas as crianças são distraídas, irmãos. Nem sempre elas vão fazer aquilo que nós ensinamos. Vai ter um dado momento que ela vai passar por alguém e simplesmente vai fingir que nem viu. Não vai dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não vai nem pedir com licença para poder passar entre aquelas pessoas. Aí o que acontece? Mamãe, papai ensinou. Pedir licença, dar bom dia, uma boa tarde. Só que ensinar não é o suficiente. Precisa subir mais um degrau nas fases do amor. Depois de ter o amor dadivoso, é necessário ter o amor que ensina. E ensinar tudo o que esta criança precisa aprender para ser um excelente cidadão. Entre as coisas mais básicas, como arrumar o seu quarto, por exemplo. Que tem pai que quer que o filho seja excelente na escola, que seja excelente aonde vai, mas nem ensinou esse filho a arrumar um quarto, a se organizar. Como é que essa criança vai ter organização com o seu material escolar? Como é que essa criança vai se dedicar aos estudos se as coisas mínimas, simples na vida, ela ainda não exerce, ela ainda não faz? Alguém tem que fazer tudo por ela e para ela. Nenhum prato da mesa essa criança tira. Precisa começar a dar pequenas obrigações a essa criança, para começar a cobrar dela a execução dessas tarefas. Para que nessas pequenas coisas ela possa ter noção da responsabilidade e possa então se dedicar aos seus estudos e a tudo que lhe for dado a fazer. E é muito importante que não fique só no amor dadivoso, nem simplesmente no amor que ensina, mas que passe para a terceira fase do amor, o amor que exige. Por quê? Porque tem mãe que ensina a criança a pedir licença, a dar um bom dia, a organizar o seu quarto. Mas aí a criança não faz, ela simplesmente finge que não viu, fala assim, oh, esse menino é tão distraído, desculpa. Não, você não precisa pedir desculpa. Você vai chamá-lo para que ele possa se retratar com aquelas pessoas. Ei, volte aqui. Você viu os irmãos, você viu os amigos, você viu essas pessoas, por gentileza. Como é que você vai falar? Ah, desculpa, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que for. Com licença, me desculpe, eu estava distraído. Isso é o amor que exige. Porque primeiro você amou ele incondicionalmente, sem que ele precisasse lhe dar nada em troca. Mas agora você precisa ensiná-lo. E depois que você ensina, você precisa exigir desta criança, deste adolescente, deste jovem, que ele venha pôr em prática aquilo que você, mãe, que você, pai, que você, professor, ensinou. Por quê? Porque se nós não exigirmos, vamos cair naquela monotonia de dizer, menina, eu já falei pela 18ª vez, pela 1000ª vez, que é assim, assim, assim. Ei, você não precisa repetir o que você ensinou. Você precisa exigir que ele ou ela venha exercer o que você já ensinou. Ele lembra muito bem do que você falou. Ele lembra muito bem das suas instruções. Mas então, missionária Aline, o que é que precisa? Ele precisa ser exigido a executar o que você ensinou. Você não precisa se desgastar. Você não precisa gritar e aquela coisa, aquele alvoroço inteiro, de jeito nenhum. Você precisa calmamente exigir que ele faça o que você ensinou. Por exemplo, você ensina seu filho a lavar os pratos. Um exemplo. E você põe ele para lavar os pratos. O que acontece? Você já explicou. Antes de você pôr para fazer, você foi lavando, você foi explicando como é que se lava as louças, como se lava as xícaras, como se lava os talheres, como se lava
parte por parte. Ensinou como enxágua, como põe no escorredor, como depois você vai enxugar e vai guardar no devido lugar. Você ensinou todas as etapas, ok? Ensinou? Ótimo. Agora você vai pôr ele ou ela para exercer, para fazer, pôr em prática aquilo que você ensinou, falando e mostrando passo a passo para ele ou ela. E o que acontece? Primeira vez ele vai lavar todo mal lavado com pressa para poder terminar. Aí o que acontece? Mamãe estressada, aborrecida, porque ensinar não é fácil, exigir muito menos, vai reclamar, vai lamuriar e vai, meu Deus, aquela conversa inteira. Ai, que é um saco. Eu como mãe, eu assumo e digo, é horrível. Essa ladainha toda. E vai lavar esses pratos reclamando e resmungando, porque esse menino não quer fazer nada, e ensina, ele não põe em prática. Posso te dizer? Você está errada. Não é você que vai lavar os pratos novamente. Pelo menos foi assim que minha mãe me ensinou. Me ensinava a fazer, me colocava para fazer, eu fazia. Se eu fizesse mal feito, ela olhava os pratos. Olha, terminou, eu vou olhar. Saía olhando prato por prato e dizia, tá mal lavado e você vai lavar de novo. Ah, minha mãe, de novo. E deixa eu me avisar, se sair mal lavado, vai lavar de novo. Até sair da forma que eu lhe ensinei. Pronto. Acabou. É exatamente assim. Ensinar dá trabalho, exigir dá trabalho, mas vale a pena o resultado. Eu conheço muitas mães que falam assim, eu não tenho paciência porque você põe pra fazer e estraga o sabão todo, e molha o chão todo, e suja a pia toda, e os pratos saem mal lavados e gasta muita água. Todo mundo precisa passar pelo processo de aprendizado. Se você cortar este processo na vida do seu filho, vai dificultar o amadurecimento dele. Porque todas essas atividades que nós colocamos os nossos filhos para fazer, está ajudando a formar o seu caráter. O seu caráter. Esses pratos que você está dando para ele, é o emprego que ele vai ter amanhã. Você está representando o patrão que ele vai ter. E lá no trabalho, o patrão